Olá, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje no nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje é a 19ª parte, né? No estudo passado nós começamos a falar ali a respeito da grande tribulação e hoje nós vamos dar continuidade. Se você ainda não assistiu o estudo de número 18, assista o estudo passado. Você precisa pegar numa sequência, tá? Precisa pegar numa sequência para você ter compreensão dos fatos, né? Tudo tem que estar perfeitamente ligado. E o estudo passado nós falamos bastante a respeito dos 7 anos da grande tribulação, né? Por que serão 7 anos? Falamos ali sobre a promessa, né? A profecia que há lá no livro de Daniel, né? A respeito das 70 semanas de Daniel, tá? Então o estudo passado foi um pouco complexo, né? Mas se você assistir ele uma ou duas vezes, você vai compreender bem o porquê das 70 semanas, né? 70 semanas, cada semana não é semana de dia, mas é uma semana de anos, né? Deus abençoe Andréia, né? Deus abençoe sua mãe e toda a família, tá? É muito importante você pesquisar isso na palavra de Deus, você entender e assistir o estudo passado para você ter essa compreensão plena. Nós falamos no estudo passado, Daniel capítulo 9, e eu falei que eu ia retornar do versículo 27, né? Nós lemos o versículo 27, né, no estudo passado, e se você está com a sua Bíblia, abra lá em Daniel capítulo 9, lá no versículo 27, né? Aqui a Bíblia fala sobre o anticristo, nós falamos bem a esse respeito no estudo passado. Continuando no versículo 27, diz assim, ó: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós falamos sobre isso semana passada. Das 70 semanas que está aqui, né, a profecia, capítulo 9 de Daniel, no versículo 20 em diante, ali está a profecia das 70 semanas, né, que nós explicamos isso bem no estudo passado. Ainda falta uma semana de 7 anos, né, já se foram 62 semanas, mais 7 semanas, se dá 69 semanas, que nós fizemos o cálculo na semana passada, e dá ali 483 anos, e para se cumprir essa profecia ainda falta uma semana, que é o período da grande tribulação, onde o anticristo ele vai estar nessa terra durante 3 anos e meio, trazendo a maldade dele, né? Trazendo tudo que está profetizado a respeito dele. E nós compreendemos isso no estudo passado, e hoje nós vamos falar um pouco mais a esse respeito, que a Bíblia diz que, como diz no versículo 27, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que é a semana que ainda falta, os 7 anos que ainda faltam. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Igreja, quando a igreja for levada para os céus, o terceiro templo for reconstruído, como nós vimos na semana passada, o sacrifício do Antigo Testamento ele vai ser restaurado diante de Deus. A igreja ela não vai estar mais aqui na terra, como nós vimos no estudo passado. Então o sacrifício a Deus ele vai ser restaurado de novo lá no terceiro templo. O povo de Israel vai voltar a adorar a Deus como adorava no Antigo Testamento. E no início o anticristo vai ser a favor deles. Só que vai chegar um ponto que você vai ver daqui a pouco, que ele vai querer se assentar no terceiro templo, no trono, como ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E ali o povo de Israel vai despertar e vai começar a buscar o Senhor de verdade, né? E a Bíblia diz aqui, ó, versículo 27, na metade da semana, com 3 anos e meio, 3 anos e meio da grande tribulação, tá? Na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Lá em Apocalipse já há uma destruição determinada sobre o anticristo. E em várias outras passagens na Bíblia. Já há uma destruição determinada sobre ele. Na metade dos 7 anos ele vai se rebelar contra Israel. Até os 3 anos e meio Israel vai ter ele como um grande homem, como um grande ser, que a gente vai falar melhor sobre o anticristo quando a gente chega lá em Apocalipse, no capítulo 13, né? Que a Bíblia fala ali, Apocalipse 13, a Bíblia fala ali sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Uma dessas bestas é o anticristo, a outra besta é o falso profeta. Então quando a gente chegar no capítulo 13, a gente vai mais a fundo a esse respeito. E
Espero que tenha ficado bem entendido para você aqui, pegando do estudo passado e começando desse, finalizando aqui no versículo 27. E a Bíblia, ela ainda dá outras referências a respeito do anticristo, aqui mesmo, para ficar mais perto, ó. Aí mesmo em Daniel, só que no capítulo 11, lá no versículo 31, ó. Depois, quando a gente chegar no capítulo 13, eu vou ler mais com você esse capítulo 11 aqui, tá? Como eu falei no estudo passado, o livro de Daniel, gente, o livro é como se fosse o livro do Apocalipse. O que o livro do Apocalipse é para o Novo Testamento, o livro de Daniel é um livro do Apocalipse no Antigo Testamento, tá? É muito importante você estudar todo o livro de Daniel, que ele profetiza muito sobre os últimos dias e fala muito sobre o anticristo. E aqui fala muito, no capítulo 11, fala tudo sobre ele aqui, mas eu vou pegar com você só um versículo aqui, ó. Daniel capítulo 11, lá no versículo 31, verso 31. Tá falando sobre ele, ó. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Mais uma vez, a Bíblia fala muito sobre isso, o próprio Jesus vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, que eu vou mostrar para você. Aqui todo esse capítulo, que eu não vou ler o capítulo todo com você, mas é importante você ler isso aqui. Você lê todo o capítulo 11. Mas aqui no versículo 31, entre tantos versículos que fala sobre ele no capítulo todo, fala que dele sairão forças que profanarão o santuário. Lembrando, o terceiro templo vai ser reconstruído, né? E ali vai ser restaurado o sacrifício a Deus como era feito pelo povo de Israel no Antigo Testamento. E na metade da semana, com 3 anos e meio, o anticristo vai fazer cessar os sacrifícios a Deus e vai querer tudo para ele vai querer ser adorado como o próprio Deus. E dele mesmo vai sair forças que vão profanar o santuário. Aí mesmo, próximo, ó, Daniel capítulo 12, lá no versículo 11. Daniel capítulo 12, verso 11. Lembrando que não é só o versículo, mas é todo o contexto. Mas eu não vou ler todo o contexto com você, senão o nosso estudo ia ficar muito mais longo do que ele já vai ficar, tá bom? Lembrando que o nosso estudo aqui é um resumo, tá? É um resumo do resumo, talvez, tá bom? Então, Daniel capítulo 12, versículo 11 diz assim, ó. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Olha isso. Aí a Bíblia começa a falar sobre todo o capítulo aqui, né? Que fala sobre a perversidade que vai haver naquele dia. Se você ler o capítulo 12, aliás, você tem que estudar todo o livro de Daniel para você ter essa compreensão passo a passo, capítulo a capítulo. Mas vamos ficar só com a primeira parte do verso 11. Ó. Depois do tempo em que for o sacrifício em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Verso 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aí Deus fala para Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, né? Que aqui Deus tem, o anjo traz a revelação para Daniel e no final desse versículo 13 fala com ele para ele prosseguir até o fim na caminhada dele, porque no fim dos dias ele vai levantar para receber a herança dele. Mas o que nos importa aqui é só a primeira parte do versículo 11, que mais uma vez a Bíblia fala que o sacrifício diário vai ser tirado e ali vai ser estabelecida como a Bíblia fala aqui, a abominação desoladora, que é a pessoa do anticristo. Tá? Lembrando que nós vamos falar fundo sobre ele quando nós chegarmos lá no capítulo 13 do livro de Apocalipse, tá? Vai lá comigo, Jeremias capítulo 30, lá no versículo 7. Jeremias capítulo 30, a Bíblia fala sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é a grande tribulação, é quando o Senhor Jesus, no capítulo 5, ele vai pegar a escritura selada da terra, ele vai abrir os selos como um rei que ele é, e ele vai começar a trazer juízo. O dia do Senhor é dia de juízo, onde o Senhor Jesus vai abrir a escritura da terra com seus 7 selos, e ali vai começar sendo derramado juízo sobre os povos, sobre o anticristo e sobre Israel, para que Israel seja convertido, né, seja transformado, e isso vai acontecer, tá? Aqui eu vou ler com você alguns versículos que falam a respeito do dia do Senhor. Ó. Jeremias capítulo 30,
Depois é importante você ler o capítulo todo, tá? Que tem muita coisa que só fala a respeito da punição que Deus vai dar para Israel na grande tribulação e da salvação e da misericórdia que Deus vai estender para aquele povo, né? Jeremias capítulo 30, versículo 7, tá escrito assim, ó. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Tempo de angústia para Jacó, não é tempo de angústia para a igreja. A igreja vai passar pelo princípio das dores, depois vai ser levada e sim vai começar a grande tribulação. É tempo de angústia, assim como nós lemos no estudo passado, quando Deus falou para Daniel, né, na profecia, Daniel capítulo 9, quando Deus falou para Daniel, né, assim está determinado 70 semanas para o teu povo. Né, nós focamos isso no estudo passado. As 70 semanas é o juízo, né, para o teu povo, para Israel, para o povo de Daniel, não para a igreja de Cristo, né? Versículo 7. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Deus promete a salvação que vai salvar aquele povo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, né? Que todas as nações vão cair sobre Israel, inclusive o anticristo, na metade da semana vai vir contra eles e vai devastar a nação Israel. A gente vai ver isso mais para frente lá em Apocalipse. Deus fala, eu quebrarei o jugo do teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, nunca mais. Durante milênios o povo de Israel é feito escravo e vai ser feito escravo também agora na grande tribulação. Até que o Senhor venha sobre as nuvens e vai livrar aquele povo, né? Agora, ó, versículo 9. Que servirá o Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei, né? Que aqui é uma profecia sobre o Messias. Que assim como Israel serviu a Davi, vai servir um rei que o Senhor vai levantar, que é o Senhor Jesus, que para aquele povo nessa época que isso aqui foi escrito, era um mistério para eles. Mas hoje não é um mistério, que hoje já está revelado, né? Versículo 10. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem os atemorize. Verso 11, por último. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações, entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Eu vou parar por aqui, mas todo o capítulo e vários outros aqui é uma profecia para Israel na grande tribulação. Deus promete que vai livrar aquele povo, que nunca mais ninguém vai fazer Israel de escravo, mas Deus vai castigar eles na grande tribulação em justa medida. Deus não vai inocentá-los. Eles receberão castigo em justa medida. Deus falou aqui, eu vou dar cabo de todos os povos que vierem contra vocês, mas não vai dar cabo do povo de Israel. Isso é uma promessa, que é quando Israel vai se render, vai se converter ao Messias, né? E o Senhor Jesus vai vir nas nuvens, que a gente vai ver isso lá no livro de Apocalipse também, que o Senhor Jesus vai vir e vai libertar Israel também de toda a opressão e de todo o sofrimento. Abre a sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Lá no versículo 20. Vamos lá. Isaías, capítulo 6, versículo 20. Deus fala assim, ó. Vai, pois, povo meu, e entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Essa ira aqui é a ira do dia do Senhor. É a ira da grande tribulação, né? Abre lá a sua Bíblia comigo. Apocalipse, vamos lá, Apocalipse capítulo 6. Vai lá, Apocalipse capítulo 6. Só tô lendo com você alguns versículos que falam a respeito do dia da ira do Senhor, tá? Apocalipse capítulo 6, lá no versículo 17, né? Apocalipse 6, versículo 17 diz assim, ó. Porque chegou o grande dia da ira deles,
E quem é que pode suster-se? Mais um versículo que fala sobre o grande dia da ira deles, do Pai e do Cordeiro, né? O grande dia da ira deles, né? Que a gente vai ver isso também quando a gente chegar daqui a pouquinho lá no capítulo 6. Uma outra palavra que fala a esse respeito, né? Aonde Deus promete guardar o povo dele, que é uma profecia para a igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Está escrito assim, Apocalipse 3:10. Porque aqui é para a igreja de Cristo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui eu já expliquei isso com vocês antes, quando a gente passou em Apocalipse 3. Isso aqui é uma promessa para a igreja, uma promessa de Deus promete de guardar da hora da provação. A hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é o tempo de angústia para Jacó, que é o dia da ira do Senhor, que é esse período da grande tribulação, tá? O dia da ira, Deus ele promete que vai guardar o povo dele, que é a igreja, e Deus usa exatamente essa expressão da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A grande tribulação vai abranger o mundo todo, né? Vai lá comigo também, Apocalipse 7, versículo 14. Apocalipse 7, é isso? Verso 14. Vamos lá. Diz assim, ó. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aqui fala do mover que vai acontecer nessa terra na grande tribulação. Que eu vou chegar nesse ponto aqui com você. Quando chegar nesse ponto, a gente vai entender por que o céu vai se enrolar com um pergaminho, aonde todos os corpos celestes que estão no espaço, que vem em direção à Terra, eles não entram todos aqui, ou eles ficam consumidos na atmosfera. Mas na grande tribulação, o céu vai ser recolhido. Tudo que vier do espaço vai aterrorizar e vai destruir também, devastar essa Terra, porque não vai ter mais atmosfera como nós temos hoje, que nos livra de tantas pedras, de tantas coisas que vêm do espaço. A gente vai chegar nesse ponto mais pra frente lá também. Aqui também, ó, Mateus, capítulo 24. Vai lá comigo. Mateus, capítulo 24. Lá no versículo 9. Mateus 24, versículo 9. Tá escrito assim, ó. Mateus 24, versículo 9, diz assim, ó. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui fala a respeito do princípio das dores, né? Que virá sobre a igreja de Cristo, que nós já estudamos isso também. E isso também é uma palavra que fala a respeito do povo de Deus, que vai aceitar a Cristo na grande tribulação. E ali eles serão odiados e eles vão pagar com a própria vida, né? Vai ter que receber uma marca da besta. A gente vai chegar nesse ponto também mais pra frente, né? Igreja, agora eu quero ler com você aqui, lá no livro de... lá no livro de Joel, vamos lá em Joel, vai. Joel tá próximo aí de onde nós estamos, tá? Abre em Joel. Existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre a profecia do dia do Senhor, o dia da ira, dia de angústia para Jacó, né? Há muitas profecias que falam a esse respeito na Bíblia. Se você comprar uma chave bíblica, você vai encontrar muitas... Depois você pode pesquisar, compra uma chave bíblica que fica mais fácil para você pesquisar a respeito de grande tribulação, a respeito do dia da ira, né? Entre outros assuntos, ó. Joel capítulo 1, versículo 15, a Bíblia fala assim, ó. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso, né? Aqui a Bíblia chama o tempo da grande tribulação de o dia do Senhor. E é bom também, eu só tô lendo versículos, tá? É bom você ler cada capítulo por inteiro, tá bom? Para você ter essa compreensão, que fala sobre os sofrimentos que vão envolver aquele dia. Aí eu só tô lendo só a parte da exclamação, né? Joel capítulo 1, versículo 15, né?
a que dia? Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. A grande tribulação é o dia do Senhor, é a assolação do Todo-Poderoso, é dia de juízo. Joel capítulo 2, versículo 1. Joel 2:1 diz assim, ó: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Verso 2, é dia de escuridade, de densas trevas, é dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Aqui é mais uma profecia a respeito da grande tribulação, tá? O dia do Senhor é um dia de escuridade e de densas trevas, de nuvens e de escuridão. Um tempo terrível, que você vai ver quando a gente começar a ler os selos, quando a gente começar a ler as taças e as trombetas que está lá no livro de Apocalipse. Você vai ver os flagelos que vão vir sobre essa terra e sobre os ímpios, né? Sobre todos aqueles que resistiram ao Senhor. Antes de eu voltar com você para Apocalipse, eu quero ler com você lá em Mateus capítulo 24, entre outras palavras que o Senhor Jesus ele fala sobre o anticristo. Mateus capítulo 24, lá no versículo 15, né? Mateus 24, lá no versículo 15, né? Tem um subtítulo que diz assim, a grande tribulação, né? Mateus 24, lá no versículo 15, o Senhor Jesus ele fala assim, ó: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Olha isso. Olha o que o Senhor Jesus ele profetizou, ele falou sobre a grande tribulação. Ele falou, quando vocês virem aqui, não é para a igreja, aqui é porque a igreja não vai estar mais aqui é para Israel. Que Israel vai aprender o evangelho de Cristo aqui na grande tribulação. Então, mas a Bíblia fala, Jesus fala, quando, pois, virdes o abominável da desolação, que é o anticristo, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Aí Jesus continua falando, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça, quem tirar, não desce de casa, não tire de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar. Aí fala, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Aí Jesus ele dá essa palavra para o povo de Israel, que vai estar no período da grande tribulação. Mas o início de tudo para aquele povo, para ele abrir os olhos, é quando virdes o abominável da desolação, que é o anticristo. No capítulo 13, quando a gente chegar lá em Apocalipse 13, a gente vai mais a fundo a respeito dele, tá bom? Mas Jesus falou de quando vocês virem o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel. Lembra que eu li com vocês em Daniel 9:27, Daniel 11:31 e Daniel 12:11. Onde o profeta Daniel ele profetizou sobre o abominável da desolação. E é bom você ler o capítulo 12 todo, capítulo 9 e o capítulo 11 inteiro de Daniel. E ali, entre outros capítulos que falam a respeito dele, tá bom? Então Jesus Cristo falou a respeito dele, que quando Israel viu o abominável da desolação, se colocando daquela forma, aí como Jesus falou aqui, vamos prestar atenção, ó, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no santo lugar, olha o que está entre parênteses aí na Bíblia. Quem lê, entenda. Olha isso. Quem lê, entenda. O Senhor Jesus falou isso várias vezes. Ele falou várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Quem lê, entenda. Ou seja, é a sua responsabilidade de examinar as escrituras, gente. Muita gente vai ficar do lado de fora, vai ser lançado fora no fogo. Por quê? Porque desprezou o conhecimento de Deus. Muita gente dentro da igreja vai ficar do lado de fora, porque não entendeu as escrituras, não procurou entender as escrituras. Gente, para entender as escrituras, gente, a escritura você compreende ela espiritualmente. A pessoa não pode estar na carne. A Bíblia, a revelação da palavra é espírito. Se a pessoa está na carne, ela não vai ter comunhão com o espírito. Para a pessoa ter comunhão com o espírito, ela tem que quebrar a carne dela. Ela tem que se dedicar, oração, jejum.
obediência, santificação. Ela vai passar por lutas espirituais, guerras em oração. Porque há uma luta espiritual gigantesca para que as pessoas não compreendam a palavra e para que as pessoas não entendam a palavra. O Senhor Jesus falou isso várias vezes. Leia os 4 evangelhos que você vai ver. Várias vezes Jesus dava uma palavra, virava as costas e ia embora. Ele falava, quem tem para ouvidos, para ouvir, que ouça. E ele ia embora e os discípulos iam atrás dele. Então você tem que compreender, eu sempre falo isso na igreja, ó, a gente precisa saber quem é Jesus, tá? Precisa entender quem é Jesus, ele não vai ficar no seu pé, não. Ele não vai ficar no nosso pé, não. Ele não vai ficar tratando a gente como coitado, não. Como gente sem entendimento, não. Como pequenininho, não. Ele fala quem lê, entenda. Quer dizer, o interesse é de cada um. O interesse de compreender, de ter entendimento, é de cada um. É cada pessoa que tem que ir atrás, que tem que buscar, né? Abra sua Bíblia lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2. Vai lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo aí, não tem? Ó, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, que é o anticristo. O anticristo eu falei várias vezes nele, né? Não expliquei isso. O anticristo, ele vai ser um líder político. Um líder político. Ele vai ser representado pelo número 666, que a gente vai ver isso lá em Apocalipse depois. 666 significa a perfeição humana, o máximo que um homem pode chegar. O anticristo, ele vai ser o máximo que um homem vai poder chegar, em carisma, em força e em poder. Porque o número 7, só Jesus alcançou o número 7, que é o número da perfeição. E a gente vai entender isso mais pra frente, tá? Então esse homem da iniquidade, ele vai ser um líder político. Ele vai resolver praticamente todos os problemas do mundo. Ele vai trazer uma falsa paz, ele vai unificar todas as religiões. Ele vai trazer um só governo no mundo, ele vai pacificar a terra toda, né? Por um breve período de tempo, tá? E nisso ele vai escravizar toda a humanidade com a marca dele, com tantas coisas que a gente vai observar lá na frente da Apocalipse. Ó, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, ó: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Igreja, a época da igreja primitiva, eles passavam por tribulações, eles eram mortos, eles eram perseguidos, eles eram mortos no Coliseu como espetáculo, eles eram cerrados ao meio. Você pode ler isso lá no livro lá em Hebreus, né? Entre outras passagens também. Eles sofriam terrivelmente, só que eles não podiam confundir a tribulação daqueles dias com o dia do Senhor. Eles não eram para eles confundir isso. Senão eles iam começar a pensar que já tinha chego o dia do Senhor. Por isso que o Espírito Santo chamou Paulo para falar isso para eles. Não é para vocês demover, ó, versículo 2, ó. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, por causa do sofrimento que eles passavam naquela época lá. Por epístola, por carta, como se procedesse... nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quer dizer, o dia do Senhor ainda não chegou. Isso é uma tribulação, porque o dia do Senhor não é para a igreja, como ele vai explicar daqui a pouco aqui. Quer dizer, não fique pensando que o dia do Senhor já chegou, né? Para o povo daquela época que sofria muito na igreja primitiva. Supondo tenha chegado o dia do Senhor, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Quer dizer, o dia do Senhor não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia significa abandono de fé salvadora. Abandono de fé salvadora. Hoje nós estamos no período da apostasia. Nós estamos hoje num período de abandono de fé salvadora, fé sacrificial. Ah, mas tem um monte de igreja por aí, as igrejas estão tudo cheia. Gente, uma coisa é fé para alcançar resultados, para resolver problemas.
outra coisa é a fé salvadora. Hoje nós vivemos um período de apostasia. Hoje a gente vive um período de frieza espiritual. Há muito movimento de fé para poder arrumar emprego, para poder ser curado. Há muita palhaçada nas igrejas, muita profecia que não vem de Deus, né? A palavra de Deus, ela acaba não crescendo como ela deveria crescer. Então o homem acaba aparecendo. Quando o homem aparece, isso é um sinal de apostasia. Quando a igreja fica distante do exame da Bíblia, isso é apostasia. Quando uma igreja não ora, não tem comunhão em oração de verdade, isso também é apostasia. Quando não há mudança de caráter, isso também é apostasia. Avivamento, irmão, é o contrário de tudo isso. É caráter transformado, é vida de oração, é exame da palavra, é buscar entendimento, é sofrer por causa de Cristo, é pagar um preço alto para andar com Jesus Cristo, o preço da renúncia, do sacrifício, né? Então, o Espírito Santo diz, isso não vai acontecer, o dia do Senhor não vai acontecer antes que venha a apostasia, finalzinho do verso 3. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui são dois nomes que a Bíblia dá para o anticristo, o homem da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é afronta contra Deus. Iníquo, pessoa iníqua, é uma pessoa que não respeita, não teme a Deus, não observa nada que é bom, ela passa por cima de tudo. E a Bíblia fala, antes que seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se, olha o que ele vai fazer, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, que vai ser o terceiro templo lá em Israel, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo, ele vai se levantar contra Deus e contra tudo que é objeto de culto. Lembra que nós lemos lá que ele vai abolir o sacrifício que vai ser restaurado na grande tribulação por parte de Israel para com Deus? Ali, Deus vai tirar a igreja da terra, a era da igreja vai terminar, a igreja gloriosa com Cristo no céu, e ali vai ser restaurado o sacrifício novamente no terceiro templo. E o anticristo, ele vai, lembra que nós lemos, ele vai fazer uma aliança, e na metade da semana ele vai quebrar essa aliança com Israel, e ele vai chegar no terceiro templo, como o Espírito Santo revela aqui, ó, a ponto, no finalzinho do verso 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vai ser nesse ponto aqui que o homem, esse líder político, o anticristo, ele vai se assentar no santuário de Deus, um terceiro templo lá em Israel, que vai ser construído lá no Monte Moriá. Esse terceiro templo vai ser construído lá, onde tem a mesquita dos muçulmanos, né? Onde tem um outro... tem uma cúpula lá que eu me esqueci o nome agora. E vai ser exatamente ali no Monte Moriá que o terceiro templo vai ser reconstruído, que hoje é impossível disso acontecer por causa da disputa religiosa que é entre eles ali, entre Israel e os muçulmanos, né? E só que o anticristo, ele vai pacificar todo aquele povo ali, vai ser assinado um tratado de paz, né? O anticristo, ele vai assinar um tratado de paz, porque hoje vai estourar mais guerras ainda daqui a pouco por aí. Só que o anticristo, ele vai vir, ele vai pacificar tudo, ele vai pacificar, e ali ele vai unir as três religiões, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Ele vai reunir essas três religiões, vai pacificar todas elas, ali o terceiro templo vai ser reconstruído, Israel vai voltar a adorar a Deus como no Antigo Testamento, e na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, ele vai abolir, ele vai se levantar contra tudo que é objeto de culto, ele vai cessar com os sacrifícios a Deus, com as ofertas a Deus, e ele vai querer se assentar lá no terceiro templo, ostentando-se como sendo o próprio Deus. Vai ser ali que Israel vai abrir os olhos deles, né? E vai entender que ele não é uma pessoa, entre aspas, que quer o bem de Israel de jeito nenhum. Ali o povo de Israel vai começar a entender, e depois a gente vai ver lá em Apocalipse que a palavra vai ser pregada para eles, né? Vamos lá, versículo 5. Paulo diz assim, ó, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Igreja, aqui não é a primeira vez que o apóstolo Paulo falava essas coisas com o povo de Deus. Tem muitas passagens que falava, muitas passagens que estão escritas para nós e muitas coisas que Paulo falava com a igreja que não está escrita para nós aqui hoje. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O apóstolo Paulo falou para a igreja, agora vocês sabem aquilo que o detém, que ele só vai ser revelado numa ocasião própria. Isso aqui é uma controvérsia muito grande. Há alguma coisa que está detendo o anticristo de se manifestar.
alguma coisa. E essa coisa eu creio que é a igreja de Cristo. A igreja de Jesus está impedindo o anticristo de se manifestar. Mas quando o anticristo ele for tirado dessa terra, não vai ter mais nada que impeça ele de se manifestar. A igreja de Cristo, ela tem que manifestar Jesus, o caráter dele, o poder dele nessa terra. E isso impede o anticristo de se manifestar. Mas existe uma luta hoje, lá em Efésios 6, né? A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. E parece que esses principados e potestades, dominadores, eles têm entrado dentro da igreja. Tem entrado dentro da igreja, tem influenciado a igreja a se afastar de Cristo e a trazer um monte de abominação para o altar de Deus, como a gente vê hoje, né? Entre as igrejas, um monte de loucura que há dentro das igrejas, influências, teologia black, um monte de besterol que existe aí, que faz com que a palavra desapareça e que o homem apareça. Aí hoje o homem aparece mais do que tudo. Hoje o homem só quer gritar, o homem só quer aparecer, o homem despreza as escrituras e o homem quer aparecer. O homem quer aparecer mais do que tudo. E ele se esquece, né, de tantas coisas que Deus fez e que Deus disse. E de que João Batista, o próprio João Batista, que ninguém pisou nessa terra que é maior do que João, o próprio Jesus falou isso. E João Batista, quando olhou para Jesus, falou, convém que ele cresça e que eu diminua, né? Se João Batista falou isso. Só que hoje é o inverso, né? Hoje os homens querem diminuir Jesus e as pessoas querem aparecer. O culto hoje não é para Deus, é para o homem, né? Então o homem é terrível isso, né? E a Bíblia nos fala isso é apostasia, né? Onde a palavra é escondida e o homem aparece. Ou a manifestação da fé só fica aparecendo, dons ou pseudos dons só ficam aparecendo ali, né? Aí depois no versículo 7 fala do caráter do homem, da iniquidade, você pode ler isso aqui depois, tá bom? Eu vou ler isso aqui com você tudo, examinar isso aqui tudo quando a gente chegar lá em Apocalipse no capítulo 13, tá? Eu acho que eu terminei por aqui esse ponto, que eu ia falar sobre isso, agora vamos retornar lá para Apocalipse, lembra? Lá em Apocalipse, nós chegamos no capítulo 6, né? Nós chegamos no capítulo 6 em Apocalipse, lembra? Aí, Apocalipse capítulo 6, eu tenho um subtítulo que fala, o Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Aí quando eu li com vocês aqui esses dois versículos, eu sei se você deve se lembrar no estudo passado, eu falei, olha, depois eu vou voltar aqui e a gente vai examinar, porque quando eu abri esses dois versículos aqui começa a grande tribulação. Aí foi onde no estudo passado a gente foi lá para o livro de Daniel, a gente estudou as 70 semanas, o porquê dos 7 anos, tudo mais, como está no estudo 18, e é bom você dar uma olhada lá se você ainda não assistiu. Agora aqui no capítulo 6, aqui começa a grande tribulação. Como no capítulo, estudo 17 nós falamos, o capítulo 5, né, que o Senhor Jesus pega a escritura da terra, ele vai começar a abrir os selos. O Senhor Jesus, como o rei que ele vai abrir os selos para trazer juízo sobre essa terra, juízo sobre os ímpios, juízo por certa medida sobre Israel, para que Israel se arrependa, e um juízo terrível sobre o anticristo e sobre todos aqueles que vão seguir ele, né? Aí aqui no capítulo 6 vai começar os flagelos da grande tribulação, o sofrimento. Vamos ler aqui de novo, versículo 1 e versículo 2, e vamos compreender, vamos ver até onde a gente chega hoje ainda, nesses 20 minutos que a gente tem ainda. Ó, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Igreja, existem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esse primeiro cavaleiro aqui é o cavaleiro branco. Existem alguns teólogos que falam que esse daqui é Jesus. Gente, isso aqui é impossível, isso aqui não é Jesus, mas de jeito nenhum. Isso aqui não é Jesus por quê? Porque é Jesus quem está abrindo selos. Jesus é o rei, ele já está glorificado, ele está abrindo selos. Jesus vai vir sim no cavalo branco. Se eu não me engano, lá no capítulo 19, Jesus Cristo vai vir sim. Mas esse cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, porque é Jesus quem está abrindo selos. E também não é Jesus por causa da companhia que ele vai vir. Ele vai vir com mais 3 cavaleiros aqui, você vai ver como eles são terríveis aqui. Esse primeiro cavaleiro aqui é o anticristo. É o anticristo. Cavaleiro do cavalo branco, foi-lhe dada uma coroa, que representa um poder. Quando a Bíblia fala foi-lhe dada uma coroa, quer dizer que ele não tem direito de usar aquela coroa. Não é algo que foi herdado.
não é algo que foi conquistado por herança, como um rei. Como o próprio Senhor Jesus, ele vai reinar os 1000 anos, ele reina hoje, ele é o rei que vai abrir aqui o livro aqui do capítulo 5. Por quê? Porque ele é descendente de Davi. Jesus não recebeu uma coroa por acaso. Jesus é descendente, ele é filho de Davi. Descendente de Davi tem um monte de profecia que a gente vai ler lá quando a gente chegar no milênio, lá em Apocalipse. Quando a gente chegar no milênio, você vai ver quantas profecias que tem. E é hoje mesmo, eu já li com vocês já a esse respeito, né? Acho que está lá em Jeremias que eu li, né? Que o Senhor Deus fala que vai levantar um rei, que assim como o povo de Israel serviu a Deus como um rei Davi, vai levantar com um rei que ele vai levantar, que Deus vai levantar, que é o Senhor Jesus. Então, ó, esse cavaleiro do versículo 2, ó, vi então e eis um cavalo branco. O cavalo branco, gente, representa uma falsa paz, tá? A brancura na Bíblia representa a paz, mas por que ele vai vir num cavalo branco? Cavalo na Bíblia representa juízo. Cavalo, biblicamente, representa guerra, representa poder. E quando a Bíblia fala que vi esse cavalo, ó, um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui vai ser a falsa paz que o anticristo vai trazer sobre essa terra. Quando o Senhor Jesus abrir o primeiro selo, o anticristo vai aparecer nessa terra, e ele vai vir com uma falsa paz. Lembrando-se que o mundo vai ter acabado de passar pela Terceira Guerra Mundial, vai estar na Terceira Guerra Mundial ainda, que vai ser o princípio das dores, isso está logo para acontecer. Lembra que nós passamos esse espaço, a igreja vai ser arrebatada, vai acontecer todo o processo no céu que nós já vimos, Jesus vai abrir o primeiro selo. E ali vai aparecer um líder político, e ele vai pacificar esse mundo, ele vai trazer uma paz. Foi-lhe dado um arco, e a Bíblia diz aqui que foi também lhe dada uma coroa. Ele vai vir com toda a maldade dele, mas com toda a sua sagacidade. Ele vai enganar o mundo inteiro com o carisma dele, com a inteligência dele. Ele vai trazer uma falsa paz sobre essa terra. Ele vai pacificar uma terra que vai estar ali devastada por causa do princípio das dores. Isso aqui vai durar um pouco período de tempo na terra. Ele vai colocar tudo no seu lugar, né? Aí a Bíblia fala que foi lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Ou seja, ele vai dominar sobre todas as nações, sobre todos os povos. Ele vai dominar com grande força e grande poder, né? Então, esse primeiro selo é o anticristo que vai aparecer nessa terra quando Jesus abriu o primeiro selo. Versículo 3, o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Igreja, esse segundo cavaleiro aqui é o cavaleiro do cavalo vermelho. E vai ser dado para ele, quando Jesus abrir o primeiro selo, o anticristo vai pacificar a terra por um pouco período de tempo. Quando Jesus abrir o segundo selo, vai aparecer esse segundo cavaleiro aqui, que vai ser a guerra. Ele vai tirar a paz da terra. Vai haver uma guerra terrível também, logo no início da grande tribulação. Um pouco período de tempo de uma falsa paz que o anticristo vai trazer. E logo depois vai aparecer esse cavaleiro vermelho, quando Jesus Cristo abrir esse selo. Esses cavaleiros, lembrando que é toda a maldade do inferno que vai ser liberado nessa terra como um juízo de Deus, tá? Lembrando que um dos títulos de Deus é Senhor dos Exércitos. Então Deus, ele tem exércitos de estrela, de animais, de tudo, inclusive do inferno. Tudo se reporta a Deus, tá? Então vamos ler de novo aqui o versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada, que representa um grande exército, um grande poder, que vai ser entregue na mão desse cavaleiro, ou na mão dessa força infernal, que vai ser liberada nessa terra, quando Jesus Cristo abrir ali o segundo selo, tá? Ó, gente, lembrando que o nosso estudo aqui é resumido, tá? Se for pegar para estudar e examinar o que é essa grande espada, o cavaleiro vermelho, aí você vai, o que representa a vermelhidão, né? O símbolo do machado com a foice e tal, que tem da Rússia, da Coreia, da China. Aí eu não vou entrar nessa profundidade com você, tá bom? Eu não vou. Mas se você comprar uma boa Bíblia de estudo, se você comprar livros que falam sobre isso, vai levar você para tudo isso.
Ela vai te mostrar o que é essa grande espada, o que é essa junção desse grande exército que vai ser levantado, que tem por símbolo o machadinho lá com a sua foice, né? Que tem vários partidos aí, inclusive no Brasil. Então, o que isso representa, essa grande espada, esse grande exército terrível que vai se juntar nesse tempo? E os homens vão se matar de uma maneira terrível, vai ser um período de guerra terrível. Depois, por isso que eu tô falando, a gente tá fazendo um resumido, tá? Se for a fundo aqui, vixe, vai longe, tá? Versículo 5, o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha isso. O terceiro selo, quando o Senhor Jesus abrir, vai ser liberado nessa terra um ser como um cavaleiro preto, e ele vai estar com na sua mão uma balança de medição, né? Versículo 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Igreja, olha isso. Uma medida de trigo, como está escrito aqui, por 1 denário, e 3 medidas de cevada. Trigo e cevada é a linguagem que foi revelada para João de acordo com a época que ele vivia, que servia para se fazer o pão, que representa o alimento. Esse cavaleiro aqui, que foi lhe dado uma balança na mão, esse cavaleiro ele representa a fome, mas não é uma fome de hoje em dia, ó, quem é que passa fome hoje? Hoje só passa fome quem não tem dinheiro. Hoje, porque hoje tem alimento. Então, quando não há dinheiro, a pessoa passa fome, mas nesse período aqui, não vai adiantar a pessoa ser rica, porque a fome vai assolar o mundo inteiro por causa da guerra que o Cavaleiro Vermelho vai trazer. As plantações serão danificadas por causa das bombas que a gente sabe que tem hoje aí. Tudo vai ser danificado. Então não vai adiantar a pessoa ter dinheiro, porque a fome vai atingir a todos, porque não vai haver alimento no mundo todo. E se tem uma coisa que é pior do que a guerra, você sabe o que é? A fome. A fome é pior do que a guerra. Às vezes a gente tem a mania de falar, eu tô morrendo de fome. Irmão, a gente não tem fome não, gente. A gente tem apetite. Às vezes a gente fica um tempo sem comer e fala, tô com fome. Mas não, na verdade a gente tem apetite. Fome mesmo de verdade, entre outras coisas. Uma vez eu vi uma mulher que ela comia, o colchão da casa dela era de espuma, né? Era cheio de buraco o colchão dela. Por quê? Ela passava fome também, até certo ponto ela passava fome. Ela tinha sal, ela arrancava a espuma do colchão da casa dela, era do filho dela. Ela colocava sal e ela comia, o filho dela comia também. Aquilo é uma fome até certo ponto, mas existem fomes piores. O povo de Samaria, se você ler na Bíblia, a Bíblia diz que tem uma passagem na Bíblia que está em 2 Reis, se eu não me engano. O título é lá, Reina a Fome em Samaria. A Bíblia diz que quando reinou a fome em Samaria por causa do cerco, a Bíblia diz que as pessoas comiam esterco de pombo. A Bíblia diz que as pessoas comiam cabeça de jumento, já tinham consumido o corpo inteiro, só ficava a cabeça de jumento, não tem carne quase nenhuma, o povo comia. E a Bíblia diz que as pessoas em Samaria passaram a comer seus próprios filhos, cozinhavam seus filhos e comiam. Aqui, por isso que eu falo a Bíblia ensina, a história ensina. O que é pior do que uma guerra? A fome. A fome, ela aflora o pior do ser humano, o pior. Pior do que uma guerra é a fome. E não é a fome de ficar 5 dias sem comer, não. 10 dias sem comer, não, gente. A fome não é só de arroz e feijão, não. É uma fome emocional, uma fome espiritual que vai reinar. Quando tá lá em 2 Reis que reinou a fome em Samaria, não era só porque o povo ficou sem comer, não, gente. Era porque o povo tava numa miséria espiritual, tá? A miséria espiritual faz as pessoas cometerem abominações. Então, quando Jesus Cristo abrir esse terceiro selo, vamos ler de novo aqui, ó. Vamos ler de novo o verso 5, ó. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 1 denário representa um salário de 1 dia de trabalho, tá? Por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho.
Aqui fala a respeito da fome, grande fome que vai reinar nessa terra quando Jesus Cristo abrir esse terceiro selo. Gente, dá uma pesquisada, gente, no Google, dá uma pesquisada no YouTube. Veja quantos milhões de pessoas morreram na China. Se eu não me engano, acho que foi na época daquele ditador lá, Mao Tse Tung. Milhões de pessoas morreram de fome na China. Milhões e milhões de milhões. Comeram entre eles mesmos lá. Ficaram meses ou anos lá sem alimento nenhum. Pesquisa para você ver. Pesquisa para você ver quando caiu aquele avião lá nos Andes, né? Que as pessoas só sobreviveram porque comeram toda a carne dos outros que iam morrendo. Só que ainda assim, até certo ponto, eles manteram ainda uma sanidade na cabeça deles. Mas nesse período aqui, ó, não vai ter sanidade para ninguém não, tá? Não vai ter. Quando esse cavaleiro preto for liberado na terra, vai ser uma fome terrível. Rico ou pobre, ninguém vai ter nada. E a fome é pior do que a guerra, porque a fome, ela traz a selvageria. Ela traz o pior da humanidade, traz o pior do ser humano. Tá? Você encontra isso na Bíblia em várias passagens, só que nunca houve na terra uma fome como vai ter nesses dias aqui. Pesquisa no Google, joga no YouTube depois. Grandes fomes que já houve na terra, grandes fomes que teve na China em vários períodos aí, pesquisa para você ver o que as pessoas faziam, né? Agora, versículo 7, o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo, o que, gente? Amarelo. Eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela guerra, né, pela fome, e com mortandade, todo tipo de doença, praga que vai ter nesse período terrível aqui, e por meio das feras da terra. Vamos por partes aqui, ó. Esse quarto cavaleiro aqui é o cavaleiro do cavalo amarelo. Alguns estudiosos falam que esse cavalo aqui, lá no original, ele não é amarelo, ele tá na cor verde. Mas, independente disso, o que representa a cor amarela? Não é um amarelo vivo, não, que a gente tem em várias coisas, não. Não sei se dá pra você ver direito esse amarelo aqui, ó. Ainda esse aqui, acho que esse aqui é um verde fluorescente ainda. Mas não é um amarelo bonito, não, gente. É aquele amarelado cor de enxofre. É aquele amarelado cor de morto, cor de cadáver. Quando aquele cadáver já tá um bom tempo, quando aquele corpo já tá um bom tempo lá sem vida. Esse amarelo aqui é a cor de morte, é cor de enxofre, é uma cor morta, é cor de defunto, cor de cadáver. E a Bíblia diz que esse cavaleiro aqui, ó, versículo 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado de morte. Olha isso. O anticristo vai ser liberado no primeiro selo. Depois a guerra vai vir no cavaleiro vermelho, o segundo selo. Depois do terceiro selo, o cavaleiro preto vai ser liberado sobre essa terra, que vai ser a grande fome. E o quarto cavaleiro do Apocalipse é o cavaleiro amarelo. E o seu nome, o nome do seu cavaleiro que vai vir montado nele, chama-se Morte. E o que acompanha a morte? E a Bíblia fala, e o inferno o estava seguindo, gente. E o inferno estava seguindo, ó, e foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Entenda isso. Foi dada autoridade, vai ser dada autoridade quando Jesus Cristo abrir o quarto selo. Esse cavaleiro chamado Morte vai ser liberado sobre a terra. Ele vai matar a quarta parte da terra, que você vai ver aqui que é os homens. Hoje no planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Tem mais do que isso. Mas vamos arredondar para 8 bilhões. Você pega um quarto de 8 bilhões, dá 2 bilhões de pessoas. Olha isso. Dentre tantas mortes que já vai ter tido na guerra, a fome vai matar muita gente. Se a gente tirar só pelo número de hoje, pelo menos ali, cerca de 2 bilhões de pessoas vão morrer quando esse cavaleiro for jogado na terra, quando ele for solto nessa terra aqui. Cerca de 2 bilhões, um quarto, como está escrito no finalzinho do versículo 8, ó, para matar a quarta parte da terra,
Pelo quê? Pela espada, se pela violência, pela guerra, uns matando os outros, pela fome. Além da fome do cavaleiro do terceiro selo, esse quarto cavaleiro também vai trazer a fome dele. Vai matar pela espada, pela fome e com a mortandade, todo tipo de morte, doença, enfermidade, fraqueza, tudo por meio das feras da terra. Olha isso. As feras da terra, uns falam que é por meio dos animais, tal. Eu não acredito nisso. Quando a Bíblia fala as feras da terra, o que eu entendo? São os homens. São os homens. O que eu entendo é isso. Por meio das feras da terra, os homens. No ápice da sua maldade e da sua loucura. Nessa época não vai ter lei. Nessa época não vai ter lei, não vai ter governo, não vai ter nada de polícia, não vai ter. É o juízo de Deus sendo derramado sobre a terra, gente. Não vai ter tribunal, advogado, juiz, polícia. Esquece. Esquece que é a grande tribulação. A igreja do Senhor não vai estar nisso aqui mais de jeito nenhum. Quem vai estar aqui é quem rejeita Cristo, é quem ainda não aceitou a salvação. Jesus vai abrir esse quarto selo. Isso aqui, por mais que a gente leia isso daqui, aí, meu Deus do céu, a gente consegue nem de longe ter um entendimento do que vai ser isso aqui na Terra. O que vai ser isso? Na Segunda Guerra Mundial já foi o que foi, na Primeira Guerra Mundial. Agora, ainda assim, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, não foi o mundo inteiro que foi afetado. Isso aqui vai afetar o mundo todo. O mundo todo. Ele falou, eu vi um cavalo amarelo, aquela cor de morto, cor de cadáver, de defunto. Quando tá lá, começa amarelado, roxado, sabe aquela cor de amarelo morto, aquela cor horrível? E vai ser assim. O seu cavaleiro vai ser chamado de morte. E ele vai assolar essa terra toda. Vai matar a quarta parte da terra. Se for hoje, exemplo, se fosse hoje 8 bilhões, cerca de 2 bilhões de pessoas iriam morrer. Nesse período que ele vai assolar. Dentro desses 7 anos. Aí talvez você fala, pastor, mas que coisa horrível, irmão. A coisa vai ficar pior. Ainda tem os flagelos das trombetas. Tem os flagelos das taças que vão ser piores. Só vai piorando, né? Vamos chegar aqui no 5º selo. E talvez, acho que eu chego no 6º selo, a gente termina. Vamos lá. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Igreja, quando o Senhor Jesus abriu ou vai abrir o 5º selo, o apóstolo João ele fala, eu vi naquela visão. Ele falou, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Esses mortos que João viu debaixo do altar de Deus, e são os mortos que vão morrer na grande tribulação, que serão salvos, tá? São aqueles que vão morrer por causa da palavra, porque a palavra vai ser pregada. A palavra vai ser pregada na grande tribulação para os 144 mil. A palavra vai ser pregada na grande tribulação pelas 2 testemunhas, que a gente vai chegar lá mais pra frente também. E vai ter um anjo, se eu não me engano, lá no capítulo 14, em Apocalipse, que ele também vai pregar um evangelho eterno. Então vai haver salvação. Então mesmo nesse período aqui, eu não sei dizer se os 144 mil está no capítulo 7. Você está com a Bíblia aberta, está no 7. Mas a palavra vai ser deixada para esse povo aqui. As pessoas vão se voltar para a palavra mesmo antes desses 144 mil começarem a pregar. Então muitas pessoas vão se arrepender. Só que vão morrer por causa disso, tá? Hoje a salvação, ela é gratuita, ela é de graça. A pessoa só tem que crer e se arrepender para ser salva. Mas nesse período aqui, a pessoa vai ter que pagar a sua salvação com a sua própria vida. E vai ser algo terrível. Então João, ele viu essas almas. Esses mortos aqui são os que vão morrer na grande tribulação. Só que eles serão salvos, porque eles vão ir para Jesus, né? Versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. São, irmão, todos esses mortos da grande tribulação, todos eles serão assassinados. Todos eles. Todos. Milhões de pessoas serão salvas na grande tribulação, mas todos serão assassinados. Todos. Todos serão vendidos pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelos pais.
Você vai ver no que a gente vai chegar. Porque quando abriu-se o primeiro selo, ali deu-se início ao governo do anticristo. Só que o livro de Apocalipse, você vai ver daqui a pouco aqui vai ter uma parada, aí depois vai voltar para o último selo. Só que quando for aberto o primeiro selo, que o anticristo vai vir um cavaleiro branco, ali ele vai colocar todo o processo dele sobre essa terra, a marca dele. Ali ele, como você vai ler mais pra frente Apocalipse aqui, que só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta e por aí vai. Então tudo isso já vai ser instalado desde o primeiro selo, todo o governo. Então quem quiser ser salvo aqui, como essas almas aqui, que vão estar clamando debaixo do altar para que Deus julgue, né? Para que Deus tire e traga, né, como está escrito aqui para eu não falar errado, até quando os não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, eles vão estar clamando por justiça. Eles vão estar clamando. Porque não vai haver ninguém que vai morrer em paz e vai para o céu em paz. Não vai haver ninguém. Todos terão uma morte violenta. Todos verão coisas horríveis nessa terra e vão ter que sustentar a palavra e o testemunho de Cristo. Verdadeiramente vão pagar com a própria vida. Tá? Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Olha isso, a misericórdia de Deus que vai alcançar aqueles que vão se salvar na grande tribulação. Foram dados uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Olha isso. Nesse ponto do quinto selo, milhões de pessoas já vão ter sido mortas, assassinadas cruelmente por causa da palavra de Deus. Não é a igreja isso aqui, tá? A igreja vai estar no céu glorificada. Esses aqui são os mortos da grande tribulação. Nesse ponto aqui, o Senhor Jesus vai ter misericórdia deles, vai dar para eles uma vestidura branca, eles ainda vão ter que aguardar até se completar o número de todos aqueles que serão salvos na grande tribulação, que vão ser mortos ainda, assim como eles foram mortos. Tá? Aqui não é a igreja de Cristo, porque nem todo cristão que é salvo foi morto, nem todo mundo foi morto, a minoria só que foi morto por causa de Cristo, da igreja, a minoria. Agora, nesse período aqui, todas as pessoas que quiserem ser salvas vão ter que sustentar o testemunho de Jesus. E isso vão ter que pagar um alto preço. Serão entregues pela própria família, não vão poder comprar, vender, serão destruídos nessa terra e todos serão assassinados. Todos eles serão decapitados, como você vai ver mais pra frente no livro de Apocalipse aqui, tá? Vamos ler aqui, eu acho que o sexto selo e a gente termina por aqui por hoje. Sexto selo diz assim, ó. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como o sangue. Igreja, olha isso. Quando o Senhor Jesus abrir esse sexto selo, vai haver um grande terremoto. Esse grande terremoto ele vai abranger toda a terra. Não vai haver um lugar, uma placa tectônica, não vai haver um lugar nessa terra que não vai tremer. Vai haver um grande terremoto, e ele diz aqui, e o sol vai se tornar negro como um saco de crina. Ou, dependendo da sua tradução, deve falar uma outra linguagem, né? Saco de crina é aquele pelo bem preto do cavalo, né? Do rabo do cavalo, das costas do cavalo, mas é um saco bem preto de crina, né? Representando aquele pelo bem preto. Assim vai ser o sol vai ficar negro. Quando Jesus abrir esse sexto selo, você consegue imaginar isso, gente? Hoje está tudo maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai acordar, vai estar um sol bonito aí, ou chovendo de onde você está, não importa. Mas o sol vai estar bonito, agora você consegue imaginar o sol ficando negro. A escuridão, terror nessa terra, os cavaleiros nessa terra. O anticristo perseguindo, escravizando, matando, a guerra, a fome. O terceiro cavaleiro do cavalo amarelo, que é a morte que vai vir. E o quarto foi o cavaleiro branco, né? O vermelho da guerra, o preto da morte. O preto da fome, desculpa, e o amarelo da morte. Aí, em meio a tudo isso, terrores, coisas horríveis, a selvageria que vai tomar conta do mundo todo, o céu vai se tornar negro e a lua toda como sangue. A lua vai ficar vermelha como um sangue. Deus, ele vai abalar com tudo aquilo que o homem confia, tudo. O Senhor Jesus, ele vai trazer o reino dele para essa terra aqui, ele vai reinar aqui. Mas para ele estabelecer o reino milenar aqui, ele vai ter que destruir e abalar todas as bases humanas e demoníacas, tá?
Eu vou explicar isso para você a fundo quando a gente chegar lá no capítulo 19, que fala sobre o milênio de Cristo. Quando acabar a grande tribulação, Jesus vai reinar aqui numa terra transformada, glorificada essa terra aqui. Ela vai ser totalmente restaurada por Deus. Mas para Deus estabelecer o reino dele aqui, ele tem que destruir o reino, as bases que há nessa terra hoje, tudo que o homem acredita. Você vai ver nos outros flagelos que vão ser piores do que esse daqui, que Deus vai tornar a água do mar e dos rios como sangue de morto. Você vai ver que Deus vai acabar com tudo que sustenta o homem, tudo, né? Versículo 13. As estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. Ó, as estrelas do céu vão cair sobre a terra, como uma figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos. O que isso representa, gente? Os meteoros, né, que vão vir do espaço. As estrelas do céu vão cair sobre a terra. A terra vai ser impactada, irmão. Você consegue imaginar isso? Isso daqui faz um paralelo. Se você ler lá os flagelos que Deus trouxe lá sobre o Egito, a Bíblia diz que houve chuva de pedra sobre o Egito. Cada pedra pesava cerca de um ciclo, se eu não estou enganado. Um ciclo é cerca de 34 quilos. Lê isso depois, lê isso lá na Bíblia para você ver. Os flagelos que Deus trouxe sobre o Egito, quando Deus foi libertar o povo dele do Egito. Teve um dos flagelos que foi a chuva de pedra. Cada pedra pesava um talento. Um talento, se eu não me engano, equivale a 34 quilos. Lê isso para você ver. Mas isso se concentrou só em cima do povo do Egito ali. Lê. Agora, esse daqui, essas estrelas do céu, essas pedras que vão vir do espaço, vão cair, isso aqui vai ser no planeta todo. Vai ser sobre todo. Imagina milhões de pessoas que não vão morrer. Imagina isso. Milhões de pessoas mortas, estrelas do céu caindo, juntando com todos os outros flagelos que vão vir. Olha como que essa terra vai ser sacudida. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O céu, ele vai se recolher como um pergaminho quando ele se enrola. Você tem que entender isso. Dá uma pesquisada depois no YouTube. Todos os dias, milhões e milhões de pedras vêm do espaço e caem na Terra, tá? Milhões. Por que não chega aqui a maioria? Por quê? Porque elas são consumidas na atmosfera. O atrito, o fogo consome e vai dissolvendo elas. Agora, quando o céu for recolhido, não vai ter a atmosfera que protege a gente. Então essas pedras que já vêm, já desde o início já caem na Terra, só que não chega na gente aqui, elas vão cair todas aqui. Depois você dá uma pesquisada. Aí alguém fala, mas não tem como, porque aí o planeta funciona como uma estufa, né? O nosso planeta é uma estufa. Mas se Deus recolher o céu, o ar vai sair, a gente vai morrer todo mundo sufocado. Não, irmão. Deus, ele vai fazer tudo da maneira certa. As pessoas não vão morrer sufocadas, mas o céu vai ser recolhido. O céu vai ser recolhido e vai ser, não sei se vai ser dias, semanas, meses, o período que isso aqui vai acontecer. Mas as estrelas do céu vão cair sobre essa terra. O planeta inteiro vai ser atingido por chuva de pedras constantes e vai matar milhões e milhões de pessoas, né? Aí fala ainda no finalzinho do versículo 14. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, né? Por causa do grande terremoto que vai acontecer no início desse sexto selo aqui. Todos os montes e ilhas vai ser movido, vai ser um terremoto como nunca se houve antes nessa terra. Vai mover com absolutamente tudo. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Olha isso. Todas as pessoas, pobres ou ricas, elas vão procurar buracos, cavernas, como os homens já fazem hoje, né? As pessoas constroem bunkers, né? Que fala, né? Hoje, então, joga no YouTube para você ver como que tá todo mundo rico, todo mundo que pode, tá todo mundo construindo bunker, né? Por causa do perigo das guerras que vão chegar daqui a pouco, né? Aí agora as pessoas vão fazer isso aqui terrivelmente. Agora, imagina isso, chuva de pedra num planeta inteiro, só Deus sabe o tempo que isso aqui vai durar. Quem tiver condição, quem não tiver, vai fazer buraco na terra para poder se esconder, porque nenhuma casa, nenhum lugar vai ficar de pé, né? Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Nesse ponto aqui, toda a humanidade vai começar a gritar isso. Cai sobre nós os montes, nos esconda, porque as pessoas vão entender que tudo isso que vai acontecer é por causa da ira deles. De quem? Do Pai e do Filho. Vamos ler de novo o versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. As pessoas vão começar a clamar, nos esconda os montes, vão cavar buraco na terra, vão querer se esconder. Nos esconda da face da ira daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Gente, grande tribulação é ira de Deus e ira do Cordeiro. Como que a igreja vai estar aqui? Como que a noiva vai estar aqui? A noiva vai ser preservada, a noiva não vai estar aqui, a igreja não vai estar aqui, a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ser levada. Hoje é dia de chamamento, as pessoas têm que se arrepender, têm que ir para Cristo. Porque quando o arrebatamento acontecer, irmão, isso aqui vai acontecer logo em seguida. A igreja vai ser glorificada no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, tudo que nós já vimos aqui. E aqui na terra, ira de Deus e ira do Cordeiro. Como que as pessoas vão falar que a igreja vai estar aqui ainda? Que a igreja vai estar aqui nessa terra? Como que a igreja vai receber a ira do Cordeiro? Não vai ter uma casa para se esconder, vai vir pedras do espaço constante, vai destruir tudo, cavaleiro, morte, fome, guerras, o anticristo. E isso daqui ainda tá, os outros flagelos são piores do que esses daqui, tá? Vai acontecer mais 2 classes de flagelos ainda, 2 classes vai acontecer, são 3 ao total. Isso aqui é o selo. Vai ter as trombetas e vai ter as taças depois. As taças é pior ainda do que as trombetas, que a gente vai ler mais depois, ainda mais para frente. Como que a igreja vai estar aqui, gente? É impossível. O ímpio, as pessoas vão estar aqui desesperadas, porque elas vão entender. Aí elas vão entender o que é a ira de Deus. Aí elas vão compreender o dia do Senhor, né? Vamos ler de novo, verso 16 e 17, a gente termina. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem é que vai poder se sustentar? Chegou o grande dia da ira deles. Dia da ira do Senhor. Eu li com você alguns versículos só, tá? Alguns versículos. Tem um monte. Que eu falo o dia da ira, o dia da ira, o dia da ira. Tá tudo escrito. Aí o Senhor Jesus veio, a igreja está na terra para chamar as pessoas ao arrependimento, porque virá a ira do Cordeiro. Só que muita gente não está nem aí. E todos esses que já morreram sem Cristo, está tudo no inferno. Eles estão vendo a realidade hoje e vão vir para sempre. Agora esse povo que vai estar vivo aqui nesse tempo, aqui, isso aqui está logo para acontecer. Essas pessoas vão entender, chegou o dia da ira do Cordeiro. E a ira de Deus. Olha isso. Grande tribulação é ira de Deus e ira de Jesus Cristo. A ira dos dois, que vai ser derramada nessa terra. O Senhor Jesus, no capítulo 5, pegou a escritura selada da terra e vai começar a abrir os selos, porque Ele é o rei, Ele é o dono da terra. E Ele vai começar a trazer juízo e destruição sobre tudo aquilo que o homem apoiou a sua vida. Vai destruir tudo. Terra, você vai ver nos outros flagelos aqui que vai ser morto toda a vida do mar, vai ser morto os animais do mar, da terra, vai ser até as árvores, vai ser toda a vegetação da terra vai ser consumida pelo fogo, pelo absinto, né? Que o apóstolo João fala, se eu não me engano, é uma das taças, que ele vai ver uma grande estrela como um absinto caído na terra, vai queimar toda a vegetação da terra. Se você acha que isso aqui tá ruim, vai ficar 3 vezes pior ainda, tá bom? Então a gente vai parar por aqui hoje. Quando a gente voltar, acho que na sexta-feira ou no sábado, eu aviso antes, a gente vai voltar já no capítulo 7, que fala sobre os 144 mil selados, que eles vão pregar o arrependimento, a salvação na grande tribulação. A igreja não vai estar aqui para pregar. Não seja ignorante, né, sem conhecimento, de achar, a igreja vai estar aqui para pregar. Que igreja vai estar aqui o quê, meu irmão? A igreja não vai estar aqui para pregar, não. A igreja vai estar glorificada no céu como uma noiva reservada, santa, recolhida para que a ira caísse. A igreja é salva da ira. A igreja é justificada, justo. O justo não entra em juízo. Justo não é julgado. Grande tribulação é julgamento. É ira.
é juízo de Deus, tá? Então a noiva do Cordeiro, ela tá justificada, ela não precisa ser julgada, ela não vive debaixo de ira, ela não vai receber a ira, ela vai receber a salvação e o amor do Cordeiro para sempre. Ela vai ser tirada, ela vai ser levada daqui. Aí quando aquilo que detém o anticristo for tirado, como a gente lê em Tessalonicenses, aí o anticristo vai se manifestar. Aí ele vai se manifestar, mas ainda tem a igreja do Cordeiro hoje, a noiva do Cordeiro hoje, que ainda detém o anticristo de se manifestar. Ele já tá na terra, tá? Quando eu chegar lá no capítulo 13 lá com você, eu vou falar melhor sobre a pessoa do anticristo. Ele já tá na terra, viu? Hoje, 2025, ele já tá por aqui, já tá. Ele já tá aí. Quando chegar no capítulo 13, eu vou falar muito a respeito dele aqui com você. Ele já tá aqui, já nessa terra. Daqui a pouco vai vir o princípio das dores. A terceira guerra mundial vai começar logo logo. Não sei se isso vai durar anos, eu não sei. Mas nesse período aí, em algum ponto, a igreja vai ser tirada daqui. Aí, meu irmão, quem ficar por aqui, se você tá achando que isso aqui vai ser ruim, vai ficar 3 vezes piores ainda, com o que a gente vai ler que tá escrito mais pra frente aqui ainda, tá? Então, gente, guarda essa palavra com você, tá? Estuda, ó. Não precisa esperar eu ler com você. Vai lendo o Apocalipse, gente, vai lendo. Pega o capítulo 7, vai lendo até terminar. Depois, acabou, começa a ler tudo de novo. Vai lendo, que fica mais fácil para você compreender no decorrer que a gente foi estudando aqui, em nome de Jesus, tá? Gente, guarda essa palavra no seu coração. Deus abençoe vocês, tá? Se eu for fazer na sexta, eu posto, né, durante o dia, ou no sábado eu posto também durante o dia, mas vou fazer assim, tá? Sexta ou sábado. Sempre às 10 horas da noite, tá bom? Gente, Deus abençoe cada um de vocês, Dona Maria, seu José, Dona Verina, Dona Cristina, né? Tem mais algum de vocês aí? Se manifeste. Dona Lisete, Dona Francisca, Dona Naildes, Dona Andréia, né? Eu falei também no começo, entre outros, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus em nome de Jesus.